Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. Para começar o vídeo, a gente chega com a equipe F, falando sim da grande convocação do nosso tigrinho Vitor Roque, volta a vestir a camisa da seleção e eles cravam aí tanto o Zinho quanto o Zé Elias, que o Palmeiras tem sim um ataque de seleção, Vitor Roque na seleção brasileira e o Flaco Lopes na seleção argentina. Tem toda a sequência do Campeonato Brasileiro aí com a Gazeta Esportiva. Tem o Ancelotti falando sobre convocar o pessoal tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde, Plihal. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, vovozinho, que daqui a pouco está aí, né, estará aqui conosco. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Mas eu gostei, por exemplo, do Vitor Roque na seleção brasileira. Tigrinho. Pelo que vinha fazendo, acho que merecia uma chance para ser observado, para ser testado. Vamos ver como ele sai na seleção, né? E o trabalho do Ancelotti hoje, o principal foi a divulgação da lista que a gente vai acompanhar, rever para alguns e ver pela primeira vez para outros. Olha lá, começando pelo gol. Bento, mais uma vez chamado, goleiro do Al Nassr. O Ederson, que ontem deu uma bobeada no jogo do Fenerbahçe, a gente mostrou aqui nos canais esportivos Disney, entregou um gol, saiu jogando errado, acabou sofrendo o gol. E o Hugo Souza, mais uma vez, assim como o Bento, na lista dos 3 goleiros, o goleirão do Corinthians. Pode virar a página. Laterais convocados para os amistosos contra Senegal, dia 15, na Inglaterra, e Tunísia, 3 dias depois, dia 18, na França. Alexandro, do Flamengo, Caio Henrique, do Mônaco, olha lá, grande novidade, lateral esquerdo, super ofensivo do Bahia, o Luciano Juba, Paulo Henrique, do Vasco, voltando à seleção brasileira, e Wesley, ex-Flamengo, na Roma da Itália. Arrumou uma arenga ontem no jogo, hein? A Roma acabou sendo derrotada, né? Ele arrumou uma ingresia lá. Pela Internazionale. O Dybala desperdiçou, pelo Milan, aliás, o Dybala desperdiçou um pênalti no finalzinho. Olha lá, jogadores da defesa, miolo de zaga, embora Danilo e Militão sejam versáteis, acho até que é por isso que o Danilo tá na lista, acho não, né? Declarado pelo Carlo Ancelotti, o Danilo pode fazer as 4 funções da defesa. Daqui a pouco a gente vai mostrar até essa fala do técnico da seleção. Danilo, que não é titular no Flamengo, mas foi chamado. Éder Militão, do Real Madrid. Fabrício Bruno, depois de um jogo muito ruim contra a seleção japonesa, tá de volta. Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG. O Beraldo sobrou, né, em relação à última chamada, à última convocação. O Beraldo que fez a dupla com o Fabrício Bruno contra o Japão. Sandro. Tá machucado. Machucado, né? Aí, jogadores de meio campo, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, e aí, ó, o Fabinho do Al Ittihad. Fabinho que foi à última Copa do Mundo e que recentemente foi lembrado pelo Casemiro numa entrevista coletiva. Perguntaram pro Casemiro qual jogador o Carlo Ancelotti poderia eventualmente chamar para substituí-lo em termos de característica. E o Casemiro citou justamente o Fabinho. Completando essa página, Lucas Paquetá, do West Ham. E aí, jogadores mais ofensivos, atacantes, Estevão do Chelsea, João Pedro, que marcou no final de semana, depois de bastante tempo, acho que ele foi 8 partidas sem marcar, fez o gol da vitória do Chelsea no final de semana, Luiz Henrique do Zenit e Matheus Cunha do Manchester United. Não tem mais. Ainda tem mais gente. Richarlison do Tottenham. Esse realmente, se a gente pode dizer uma característica do Ancelotti, é ser grato, né? Parece que ele é bastante grato ao Richarlison. Rodrigo e Vini Júnior do Real Madrid. E aí, a novidade dos 7 jogadores convocados aqui no futebol brasileiro, talvez a que tenha chamado mais atenção, o Vitor Roque do Palmeiras. Como vocês viram na lista, o técnico Carlo Ancelotti convocou um jogador do Palmeiras. Aqui, ó, Pachecão.
E 2 do Flamengo. Alexandre Danilo e o Vitor Roque do Palmeiras. A partida contra a Tunísia vai ser 11 dias antes da grande final da Libertadores. Mas dá uma olhada no que o treinador falou sobre esse assunto. Sim, conhecemos o calendário, mas creio que a prioridade nesse momento hoje é o equipo nacional, a seleção brasileira. Então, hemos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção brasileira para esses 2 jogos, o mesmo de Flamengo como Vitor Roque de Palmeiras. Bom, aí eu quero saber do Garrafa e do Alex Miller se ficassem esses jogadores na data FIFA bem antes de um jogo tão importante, vai impactar nas equipes. Aí é um problema do Ancelotti, é um problema dos clubes. Uma coisa é você em meia temporada, aquela data FIFA que não acrescenta absolutamente nada. Estamos aí na porta da Copa do Mundo, para entrar, né? A porta, só bater na porta que vão abrir para entrar. Então, o Ancelotti não tem que pensar nesse momento na final da Libertadores, nem no Palmeiras, nem no Flamengo, tem que chamar, e não tem que chamar em condição de igualdade. Chamei 3 daqui, 3 lá. Tanto é que não chamou 2 do Flamengo e 1 do Palmeiras. Tem que chamar quem eu acho que pode ser útil para a seleção brasileira. Tá certo o Ancelotti. Tá certo o Ancelotti, claro que os times vão sentir falta. O Danilo vai fazer falta para o Flamengo, o Alexandre também, o Vitor Roque vai fazer falta para o Palmeiras nesse treinamento, nessa preparação para a final da Libertadores, mas não tem o que fazer. Os treinadores estão aí, sabem disso, eles já tinham consciência de que isso poderia acontecer a qualquer momento e tem que lidar com isso. Se tivesse lá o Felipe Luiz na seleção brasileira e o Abel na seleção brasileira, teriam a mesma postura do Ancelotti. Claro, é o que ele falou, tem a prioridade, né? Gente, depois da virada épica sobre a LDU na última quinta-feira pela Copa Libertadores, o Palmeiras entrou em campo ontem com uma equipe alternativa para encarar o Juventude em Caxias do Sul. Não toda alternativa, né? Uma parte da equipe ali alternativa. E foi mais do que o suficiente para seguir na ponta da tabela de classificação. O Alexandre Silvestre foi até lá e conta a história desse jogo pra gente. Com a vitória do Flamengo no sábado, botando 2 pontos à frente do Palmeiras na tabela de classificação, Verdão entrou em campo domingo aqui em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, com a missão de vencer o Juventude para reassumir a liderança do Brasileirão. E mesmo assim o Abel Ferreira preferiu preservar titulares e escalar uma equipe alternativa. Daquilo que foi o último jogo, pelo desgaste físico e mental e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem a 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Gomes e Alan nem no banco. Descanso para eles. Entre os reservas, Piquerez, Andréas Pereira, a dupla Flaco Roque, o dono da casa Verdão do Sul, em situação oposta ao Verdão de Sampa, atolado na zona do rebaixamento, ainda não tinha jogado a toalha. Lutou, tentou surpreender e resistiu até o minuto 23 do primeiro tempo. Bruno Rodrigues, oportunista, abriu o placar para o Palestra. Sem forçar tanto, com a volta da tradicional linha de 4 na defesa e jogando no contra-ataque, o Porco quase ampliou logo depois. O Juventude teve uma chancezinha de falta para empatar com o veterano Nenê. Bola tranquila para o Carlos Miguel catar firme. Na etapa final, Felipe Anderson parou no goleiro. Então, o Aníbal Moreno experimentou de longe. Jandrei foi lá buscar. Mas essa bola do Felipe Anderson não deu para segurar, não. 2-0, líder Palmeiras. Todos os jogadores têm condições de serem titulares e trabalham muito. Então, o professor Abel tem total confiança no elenco, ele sempre diz isso, para todos estarem prontos. E todos deram resposta hoje dentro de campo. Então, isso é muito bom para o time, que gera uma competição boa também entre nós. Nós estamos ali sempre buscando jogar o máximo possível de jogos do começo. O Carlos Miguel impediu que o Juventude diminuísse algumas vezes. Paredão. Baliza 0. Com essa vitória em Caxias, o Palmeiras, que havia dormido de sábado para domingo em segundo lugar, atrás do Flamengo,
acordou segunda-feira de novo na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E a briga cabeça a cabeça continua. É a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do todos somos um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade. E isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar juntar, somar 3 pontos em cada jogo e lutar por esta competição até o fim. É isso aí, e é jogo a jogo muito importante, né? Analisar o que aconteceu em campo, que foi uma escalação acertadíssima. Quer passar um pano para ele? Passa, eu vou passar, ó. Uma escalação acertadíssima do Abel Ferreira. É isso vocês têm que falar. Ele manteve só o Murilo e o Fux em relação ao time que ganhou da LDU, sem contar o Carlos Miguel, que é goleiro, não entra nessa coisa de poupar, né? E os que entraram deram conta do recado muito bem. Só, devolve. E o Bruno Rodrigues, fiquei muito feliz porque é um jogador que estava ameaçado até encerrar a carreira por conta da grave lesão no joelho. Tá fazendo gol, tá jogando bem. E o Carlos Miguel? O Carlos Miguel fez 10 defesas no jogo. Então, caiu nas graças do Abel. 10 defesas no jogo fez o Carlos Miguel. 10, então, é um cara que isso não toma se conta. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que são especialistas. Pra final da Libertadores, o Everton volta? Não. Se tiver, bem? Ou vocês acham que ele vai deixar o Carlos Miguel? Coloquei essa questão pro Alex. Ontem o Alex trouxe algo que está repercutindo nas redes. Eu vi que o Alex falou ontem no Mesa Redonda. Viralizou. Você falou. E eu quero saber que agora que você fala aqui no Gazeta. Eu acho o seguinte, audiência rotativa. A entrada do Carlos Miguel como titular do Palmeiras é uma coisa programada para o ano que vem. Só que como aconteceu de o Everton sofrer uma fissura na mão, principalmente para goleiro, né? Acontece. E para goleiro, uma fissura na mão é muito pior do que para um jogador de linha, né? Então, o Everton só vai voltar a ficar à disposição quando a fissura estiver 100% consolidada. E isso gira em torno de 6, 7 semanas. Significa dizer que o Carlos Miguel, ele vai ter a oportunidade, antes do Everton ficar à disposição, de jogar pelo menos 10 a 12 jogos. Independentemente do caráter. Independentemente de qualquer coisa. Né? Então o Carlos Miguel vai ter essa sequência e ele já está aproveitando em 4 jogos ou 5 que ele fez, essa sequência mostrando muita qualidade. Ou seja, se daqui a 5 jogos mais ou menos, ou 6, ele mantiver esse nível, for evoluindo, crescendo, a hora que o Everton tiver à disposição, acho que por meritocracia, inclusive... Independentemente do caráter, fica o Carlos Miguel. O Everton voltar. Eu acho que... A gente tem que colocar esses adversários, né, do Palmeiras também. A gente vai fazer do Santos e colocar e fazer as análises aí, porque não é cada rodada é uma Palmeiras, emoção. é sensacional. A semana do Palmeiras Pontuação, foi maravilhosa, né, Michele? A semana do Palmeiras. O Palmeiras vence como venceu, de forma épica, ele deu. Foi lindo. Depois vai no Campeonato Brasileiro, sabendo que precisava vencer o Juventude, porque o Flamengo tinha feito resultado. O Abel toma uma decisão acertada e de conhecimento do grupo, sabendo que tem um elenco e não só um time, coloca praticamente o time reserva e faz a lição de casa lá em Caxias. Santos, quinta-feira. Aí pega o Santos, quinta-feira, no tapetinho. Vamos ver. E depois o Mirassol, domingo, lá em Mirassol, às 8h30 da noite. Olha lá. E aí, então vai, ganha ou perde? Quem? Santos. Ganha. Ganha ou perde, Garrafa? Caráter ou bola? Na bola ganha. Então, 3 pontos. Ganha ou perde do Mirassol? Ganha também. 3 e 6. E esse? Não, 6 pontos. 6 pontos garantidos, mas já a gente continua falando sobre esse tema. Audiência rotativa aqui do Gazeta Esportiva. Tem mais Palmeiras por aqui e agora ao vivo com o Salazar, que está na academia de futebol. Boa noite, Salazar. Você separou pra gente a sequência do Palmeiras e do Flamengo, é isso? É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, porque olha só a coincidência que temos, né? Mais uma vez, Flamengo e Palmeiras brigando pelo título da Copa Libertadores da América e também pelo título do Campeonato Brasileiro. A coincidência, a curiosidade, de repente, teremos a final da Libertadores lá em Lima, no Equador, por enquanto, confirmada para Lima, entre Palmeiras e Flamengo, agora para 29 de novembro. Ou seja, neste mês teremos essa final da Libertadores. Só que até lá, a briga do Campeonato Brasileiro está extremamente acirrada, está cabeça a cabeça. Palmeiras com 65 pontos, Flamengo com 64 pontos, só um pontinho a menos. E até a final da Libertadores, tanto Palmeiras quanto Flamengo farão
5 partidas pelo Brasileirão, 5 rodadas. Vamos dar uma olhada nessas rodadas, nessas 5 partidas de Palmeiras e Flamengo, rodada ou rodada, para a gente entender a situação e aqui fazer uma projeção de como eles devem chegar no Brasileirão para a final da Copa Libertadores da América. Então dá uma olhadinha, tabela no ar para a gente fazer essa comparação. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai jogar em casa contra o Santos, enquanto o Flamengo vai visitar o São Paulo, aqui no Morumbi. Jogo difícil para os dois times, mas o Palmeiras em casa e o Flamengo fora. Na rodada seguinte, o Palmeiras visita o Mirassol, enquanto o Flamengo vai receber o Santos Futebol Clube. Na sequência, o Palmeiras de novo pega o Santos, mas aí na Vila Belmiro, enquanto o Flamengo enfrentará o Sport lá na Ilha do Retiro. Na sequência, o Palmeiras visitará o Galo, enquanto o Flamengo fará clássico com o Fluminense no Maracanã, com o mando de campo do Fluminense. E a última rodada, antes da final da Libertadores, terá Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Red Bull Bragantino, ambos em casa. Enfim, são essas 5 partidas que eles farão até o confronto da final da Copa Libertadores da América. São 3 jogos fora de casa e 2 jogos em casa, tanto para Palmeiras como para Flamengo. Portanto, essa é a situação. E aí eu vou passar a bola para vocês projetarem. Quem que tem a melhor sequência, quem que chegará na final da Libertadores, na liderança do Brasileirão. E será que algum desses dois times vai poder apostar nos reservas para poupar titulares para a grande final da Libertadores em jogo único? Lembrando que depois da final da Libertadores em Lima, teremos mais 3 rodadas para cada um no Brasileirão, para a gente saber quem vai ser o campeão brasileiro. Já pensou? O mesmo clube vencer os 2 campeonatos, numa diferença num período ali curto de espaço de tempo. Imagina o tamanho da festa. Mas agora eu passo a bola para vocês debater a situação de Palmeiras e Flamengo, que estão ali, cabeça a cabeça, brigando nas 2 competições. Mi. É isso aí, só uma correção, o jogo do Flamengo contra o São Paulo vai ser na Vila Belmiro, porque o São Paulo não joga mais no Morumbi até o final do ano, né? É. A gente pode olhar tela a tela aí, a tela na tela, jogo a jogo, para fazer aquela contagem, diretor? Dá tempo ou não dá, hein? Olha lá, vamos lá. Então, ó, a gente falou que o Palmeiras com o Santos, 3 pontos. Eu acho. Agora, Flamengo e São Paulo, 3 pontos para o Flamengo. Eu não sei não. Um ponto pro Flamengo. Vou botar 3. Aí, próximo, vamos lá, próxima tela. Mirassol e Palmeiras, 3 pontos para o Palmeiras. Esse jogo. 1 ponto pro Palmeiras e 3 pontos pro Flamengo. E 3 você? pontos pro Flamengo. Também. Vamos fazer a conta total. Próximo. E de novo, Santos e Palmeiras. 3 para cada um. 3 e Três pra cada o um. Sport com o Flamengo. 3 para cada um. Ixi, gente, pra mim tá todo mundo com 9 aqui. Agora, o Clube Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Eu vou perder, vou pôr uma derrota Esse é aqui. um problema, hein? E também vou pôr uma derrota aqui pro Flamengo. Isso é um ponto pra Último cada um. jogo antes da Um ponto final. pra cada um. ponto para cada um também. Tá, eu botei 0. E agora o último, Palmeiras e Fluminense. 3 para cada. Ah, eu vou botar empate. 3 E pra o cada. Flamengo contra o Red Bull. Ah, vai ganhar. Gente, pra mim, deu Flamengo. A gente já fala quanto deu pra cada um, tá? Antes, tá na hora de saber quais são os destaques do Jornal da Gazeta. Quem chega pra contar pra gente é a Luciana Magalhães. Boa noite, Lu. Da final da Libertadores na frente do Palmeiras, mas para mim é o contrário. Para mim, o campeão. Então, ficou com 12. E o Flamengo ganha 3. Vou falar, na minha conta... Muito obrigada, Luciana. Quem tá sério aqui não sabe fazer conta. Bom, eu vou falar, na minha conta, o Palmeiras ficou com 10 pontos. Ele ganha 3 jogos, perde 1 e empata 1. Deu 10. E o Flamengo ganharia 4 e perderia 1. Então, ficou com 12 o Flamengo e 10 o Palmeiras. Nisso, o Flamengo seria campeão? Não, campeão não. Acabaria antes da final da chegaria. Libertadores na frente do Palmeiras. Mas para mim é o contrário. Para mim, o Palmeiras somaria 13 pontos e o Flamengo 11 nessas minhas contas aqui. Para mim, 11 Para cada... você, Palmeiras. Para você. 11 para cada um. Para 11 mim. a 11. E vou dizer mais. Na final da Libertadores, nós conheceremos 2 campeões. O do Brasileirão. O E da campeão da Libertadores e o também campeão do Brasileirão. Quem ganhar a Libertadores, bate também campeão brasileiro. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí primeiro com a equipe F falando, claro, dessa convocação. Hoje o dia ficou voltado muito para isso, para essa convocação tão aguardada e, cara, com muita justiça, com muito mérito, o Vitor Roque volta a ser convocado. Para quem não se lembra, né? Ele não estava aqui no Palmeiras, é claro, mas ele já figurou na seleção de base, sub-17, sub-20. Então, ele era figurinha marcada nas seleções de base.
E aí ele volta para o Palmeiras no começo do ano. Demorou a se encaixar? Sim. Mas depois do meio do ano para cá, vem fazendo ótimas atuações, vem jogando muita bola e para mim muito merecido. Não só para mim, né? Tanto o Zé Elias aí, a mídia concorda que o Vitor Roque merecia sim essa oportunidade. Então, nesse jogo da seleção, né? Que é um amistoso, né? Mas a gente espera que o Ancelotti dê oportunidade para ele. Porque não adianta também, cara, tirar o moleque daqui, tirar ele da preparação. A gente vai ter jogo na data FIFA, se eu não me engano, vai ser com o Santos, né? Então, tirar ele daqui e chegar lá só ficar no banco de reserva. Então, a gente espera que o Ancelotti dê oportunidade para ele entrar em campo e, se Deus quiser, fazer a alegria da torcida palmeirense representando o Verdão lá na seleção, né? Se Deus quiser, fazendo gol, marcando a sua presença nessa ida e, se Deus quiser, que ele permaneça sendo convocado e vá sim para a Copa do Mundo, que é muito bom para o jogador e para o time. Valoriza o cara demais. Então, porque a gente acredita que ele vai ter oportunidade para jogar, até porque o Ancelotti falou ali, você viu no trecho, né, cara, que ele sabe que conhece o calendário, sabe que é a fase final do Brasileirão e já a preparação para a final da Libertadores. Então, assim, ele falou, a gente precisa trazer os melhores para dar oportunidade de fazer os testes aqui na seleção, até porque a Copa do Mundo realmente já está aí, já está às portas, né? Então, daqui a pouquinho está chegando. Ele não tem tanto tempo para testar mais, né? Então, a gente acha até que essa é a última convocação de teste. Enfim, a gente espera que o Tigrinho faça uma boa atuação lá pela seleção, primeiro que tenha a oportunidade de entrar em campo e faça uma boa atuação, ajudando o jogador e representando o nosso Verdão. Aí a gente falando sobre a sequência do campeonato, muito discutido aí, cara. Assim, teoricamente, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras têm jogos mais fáceis, tá? Eu, sinceramente, acho que o jogo mais difícil aí do Palmeiras pode ser o Mirassol, que vem muito bem, tá? O Santos, mesmo sendo um clássico, eu acho que consegue os 6 pontos, né? Até pelo momento que o Santos vive. O Palmeiras vem muito melhor. Então, assim, na minha visão, tem um jogo difícil contra o Mirassol, que vai ser um jogo lá. O jogo com o Atlético tá melhorando, tá engatinhando, e o Atlético ele vai estar focado na final da Sul-Americana. Então, provavelmente vai ter a data do jogo, vai ter o jogo contra o Palmeiras, né? O Atlético, no outro dia, ele já viaja para fazer a final da Sul-Americana. Então, pode ser que eles não entrem também com a cabeça no brasileiro, né? A gente sabe que a gente venceu eles muito bem aqui, mas agora o Sampaoli lá tem organizado a equipe do Galo, então eles têm sido mais competitivos. A gente acredita numa vitória também. Então, sinceramente, eu acredito num jogo difícil contra o Mirassol. Eu tenho minhas dúvidas contra o Fluminense, né? O Zubel Dias tem organizado o time lá, mas tem altos e baixos. Então, assim, eu acredito muito numa vitória do Fluminense contra o Flamengo. Cara, seria muito bom. Muito bom. Pelo menos um empate. É um clássico. O Flamengo não tem vencido os clássicos. Venceu o Botafogo, mas não conseguiu vencer o Vasco. Então, tem grande possibilidade de não conseguir vencer o Fluminense. E se perder, cara, melhor ainda. Clássico é clássico. Tem que sempre respeitar. O Fluminense vem numa crescente, como a gente falou. Tem os altos e baixos, mas pode sim conseguir afundar o Flamengo aí para ajudar o nosso Palmeiras. Infelizmente, a gente acredita que o São Paulo vai abrir as pernas para o Flamengo. Não vai impor dificuldades, né? Então, assim, eu sinceramente acho que o Flamengo vai ter mais dificuldade no clássico contra o Fluminense e no jogo contra o Mirassol também, que é um time que vem muito bem. Aí tem as dúvidas sobre o Atlético Mineiro, né? Contra a gente, ele vai estar focado na final, contra o Flamengo não. Então, o Atlético Mineiro já conseguiu segurar o Flamengo.
Então a gente espera pelo menos um empate com o Atlético para o Palmeiras conseguir disparar fazendo a sua parte. E vamos secar também o Flamengo, né? Então vamos secar ali nas horas vagas, mas o importante é fazer o trabalho, conseguir os pontos, conseguir o resultado para a gente chegar também na final com moral. O Garrafa falou uma coisa ali e eu concordo. Quem for o campeão da Libertadores é muito provável ser campeão brasileiro. Só que depende muito de como vai chegar os times lá nessa final. Vamos dizer, se, cara, o Flamengo perca pelo menos aí pro Fluminense. Aí, e o Palmeiras tem que ganhar tudo, né? Palmeiras ganhando tudo, a gente já vai chegar lá com uma diferença de 4 pontos. Então, que é o ideal, pelo menos 4 pontos para uma vitória, que são 3 pontos, não mudar a tabela. E a gente continuar com a maioria de pontos e ainda ter mais uma vitória. Então, assim, é uma sequência de muito trabalho, que jogos às vezes que aparentam ser fáceis, mas podem ter enrolação, então tem que levar muito a sério. Esse jogo contra o Juventude, o Palmeiras entrou com o time reserva, mas com muita responsabilidade, com um elenco bom que tem, entrou com as reservas, mas atuaram muito bem e, claro, tava ali os titulares a qualquer momento para entrar e, se fosse o caso, fazer o resultado. Então, assim, a gente acredita muito que o Palmeiras vai muito forte para essa final de temporada, se Deus quiser, trazendo os 2 títulos aqui para o Allianz. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários, você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando notícias, informações para trazer tudo o que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras para você saber de tudo do nosso Verdão. Então é isso, rapaziada. Valeu, um grande abraço.